Bom, a equipe 2 escolheu falar sobre o povo indígena Puri, que foi uma tribo que sofreu forte repressão e apagamento histórico. O que se tem de registro cultural dos Puris são de sua fisionomia, agricultura e um pouco sobre sua religião. Sabe-se que os indígenas Puris eram poligâmicos, ou seja, cada índio podia escolher mais de uma esposa. Eram povos nômades que tiravam da natureza seus meios de subsistência. As tarefas religiosas e rituais de cura eram responsabilidade do sacerdote, autoridade máxima da tribo. A religião dava-se pela devoção a vários seres poderosos, normalmente estavam ligados à natureza. Eles usavam amuletos ou colares de proteção para afastar animais ferozes. Após a morte de um puri, seus corpos eram depositados em vasos e o resto da tribo procurava um novo lugar para morar, por medo do espírito do morto voltar. E os puris também eram grandes conhecedores de ervas e sabiam produzir bebidas das mais variadas formas. Bom, e quanto ao cabo de guerra, também chamado de tração à corda, é uma atividade esportiva na qual duas equipes competem entre si em um teste de força e musculação, puxando uma longa corda de 10 centímetros de diâmetro. O objetivo do jogo é puxar o grupo oponente, composto por 8 participantes cada um, fazendo com que ele cruze a linha central com sua marca de 4 metros do cabo. Outra forma de vencer a disputa é conseguir fazer o oponente cometer uma falta. A prática tem origem com os jogos e rituais antigos que simulavam a disputa entre o bem e o mal, figurados em tumbas no Egito e em templos no Camboja. Com o tempo, a disputa de forças ganhou apreço dos gregos, tornando-se um dos esportes dos Jogos Olímpicos Antigos de 1900. O cabo de guerra também contribui para o ganho de força e resistência muscular, estimula a melhora do condicionamento físico, ajuda no desenvolvimento de agilidade e coordenação motora, além de favorecer o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como cooperação, confiança e liderança. Idioma Puri. Pertence ao tronco linguístico Macro-Gé, que é composto por 12 famílias linguísticas. A Puri é composta por 3 línguas: Puri, Coroado e Carapó. Esse tronco possui este nome Gé por uma separação feita pelos colonizadores. Como os europeus tinham mais contato com os tupis, que ficavam mais próximos ao litoral brasileiro, acabavam adotando a denominação Tupuyá, que na língua tupi significa inimigo. Este termo era usado para se referir aos indígenas que não falavam a mesma língua dos tupis. No século XIX, o cientista alemão Carl Friedrich Philipp von Martius percorreu grande parte do território brasileiro e propôs uma divisão dos índios brasileiros, segundo um critério linguístico. Baseado nesse critério, ele criou o Grupo G, que englobava tribos que falavam línguas semelhantes e que costumavam autoidentificar-se utilizando a particular G, que significava pai ou chefe. Idioma e localização dos indígenas puris. Localização. Sobre os puris, é um povo que vive na região sudeste e que, com base em pesquisas feitas pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a maior parte da população vive em Minas Gerais, e o número total chega a perto de 700 pessoas que se autodeclaram puris. Esse povo não vive mais em aldeias há muitos anos, porém seu território tradicional corresponde a regiões banhadas pela bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Além das bacias do Rio Grande e Doce, o Paraíba do Sul segue entre a Serra do Mar e a Serra da Mantigueira. Estas últimas percorrem o território Puri desde São Paulo até Minas Gerais, passando pelo Rio de Janeiro, ou seja, o único estado da região sudeste que não possui ocupação Puri é o Espírito Santo.